Então, a gente vai falar com vocês sobre o planeta Marte, porque é muito importante que nós entendamos as relações que temos com este vizinho tão próximo nosso. Vamos, vocês têm condição de passar para mim o lixo? Maravilha. Eu não tenho como mexer, né? São vocês que mexem. Então, o que nós vamos falar hoje sobre a vida no planeta Marte é decorrente do que a gente aprendeu com um marciano chamado Shipton, que se tornou até um conhecido, um querido, um amigo, né? E vocês vão se surpreender com algumas coisas. Próxima, por favor. Então, o nosso sistema solar, gente, o universo tem aí bilhões de anos, né, de vida. Então, o nosso sistema solar tem cerca de 4,6 bilhões de anos. A Terra, que é o terceiro planeta nesse sistema, tem 4,54 bilhões de anos. Marte é um pouquinho mais velho, 4,6 bilhões de anos. Mas esses milhões de anos fizeram toda a diferença de onde está hoje Marte, onde estamos nós, Terra. Né? Vênus é mais antigo que nós, está ainda muito mais na frente do que Marte. Então, só para a gente contextuar, né, aonde que estamos. Então, somos mais jovens que o nosso vizinho mais próximo. Próxima, por favor. Existe um cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, não é? Que é conhecido, famoso, o cinturão de asteroides. Então, muita gente especula, e no Enuma Elish, que foi traduzido e interpretado e romanceado pelo Zacarias Sitchin, os sumerianos falam que o planeta Nibiru, quando entrou em órbita, sem querer, né? Uma órbita alongada, quando ele cruzou a órbita dele alongada com o nosso sistema, uma lua dele colidiu com um planeta gigante chamado Tiamat, que era um planeta aquoso, que ocupava a região que hoje ocupa a Terra. E o esfacelamento deste planeta, Tiamat, o que sobrou virou a Terra, teria formado um cinturão de asteroides. E outros dizem que isso é bobagem. Agora, tem um astrônomo chamado Thomas Van Vleuten, que era o líder da parte de mecânica celeste do Observatório Naval dos Estados Unidos por 2 décadas, né, de 1961 até 1983, me parece, mas ele falou, olha, eu acho que existe uma hipótese que seja um planeta que explodiu, que tenha formado esse cinturão de asteroides. Mas também pode falar, mas não pode ser um planeta que não deu certo? Pode. Também pode, mas existe uma tendência maior hoje a se considerar o cinturão de asteroides como o resquício de um planeta que bate lá com o que fala o Enuma Elish, né? E nesse cinturão de asteroides nós temos um planeta anão chamado Ceres, e este planeta Ceres foi denominado por Chico Xavier como o planeta Chupão. Próximo, por favor. Então, vejam, Ceres parece a Lua, vocês estão vendo? Ó? E só que Ceres deve ter gelo, porque você vê essa luminosidade que vocês estão vendo, é aparentemente gelo, então ele tem água. Mas o mais interessante é que você tem em Ceres algumas formações piramidais, como essas que vocês estão vendo aí, né, em relevo, formações piramidais muito semelhantes às que você vê na Lua, muito semelhantes às que você vê em Marte. Então, podem ser bases? Aparentemente são bases, né? Tudo é suposto. Por quê? Porque nunca uma sonda foi lá para xeretar Ceres. O que a gente tem é de imagem de sondas antigas, mais antigas, né, da NASA, mas Ceres é muito importante. Vai ser muito importante para a Terra, Ceres, no próximo triênio, desculpa, no próximas 3 décadas, as próximas 2 para 3 décadas, Ceres terá um relevo muito importante para a Terra, né? Próxima, por favor. Agora, vamos falar de Marte, né? Primeiro que Marte, para nós, humanos da Terra, historicamente, ele é importante, ele está presente na história, na mitologia egípcia, na grega, na romana, né? O Egito chamavam de Herdeshur, que é a vermelha. Por quê? Porque a cor dele é vermelha. Aí você fala, mas peraí, os egípcios conseguiam ver a cor de Marte? Eles tinham um telescópio? Então, né, gente? Vamos combinar. Hoje, se você vai para o campo, vai lá para o Rancho dos Gnomos, que, aliás, nós temos um telescópio lá fabuloso. Vai para o Rancho dos Gnomos.
Você consegue ver que Marte é vermelho? Se você não tiver telescópio, não, você não consegue. Então, como é que os egípcios sabiam que Marte era vermelho, né? Os hebreus chamavam Marte de Mahadim, aquele que cora, também porque é vermelho. Os chineses de estrela de fogo. Então, veja, a cor vermelha é citada por 3 civilizações antigas que não tinham telescópio, não tinham luneta, nem telescópio, nem luneta. Contudo, viam que Marte era vermelho. Na mitologia grega, Marte é o deus Ares, né? O cara briguento, que mata, que faz bagunça, aquele que você nunca convida para a festa, porque ele é um briguento, ele é o desprezado. É o deus desprezado, ele é o deus da destruição, né? E ele, o negócio dele era fazer briga, conflito, quer dizer, aquele cara que você não convida para suas festas. Já para os romanos, ele é Marte, o deus da guerra, né? Então, assim, mas também, não só Deus da guerra, ele também era o guardião da agricultura. Então, os romanos já deram uma acalmada, né? O poder militar garantia a paz. Não podemos nos esquecer que Roma foi um Estado militar, muito similar à Rússia, à União Soviética, um Estado militar, não é? A China, são Estados militares. Então, tinham que dar uma adoçada no guerreiro Marte. Mas percebam que a conotação da cor para civilizações antigas. E gregos e romanos, embora com nomes diferentes, ambos definiam Marte como briga, guerra, confusão, conflito. Próxima, por favor. Na literatura espírita, né, nós temos em 1935, no livro Cartas de uma Morta, psicografada por Chico Xavier, escrita, ditada pela sua mãe, Maria João, ela conta de uma viagem que ela fez para Marte. Então, ela fala, né, que lá viu grandes cidades, como aqui na Terra, eram veículos voadores, né? A atmosfera era mais leve, os marcianos eram mais evoluídos do que nós da Terra, era um planeta que tinha muito menos água do que a Terra, mas tinha água. Eles tinham leis, eles eram conhecedores das leis físico-químicas, quer dizer, é uma ciência, naquela época, tá? 35 para uma senhora que não era letrada, eles sabem, tem conhecimento, tem ciência, né? E que eles viveram muito com guerras e conflitos, mas que agora eles viviam em fraternidade. Esta mesma ideia de Maria João, próxima, por favor, ela é fielmente retratada por Humberto de Campos, no livro escrito Novas Mensagens, de 1939, 4 anos depois, em que o Humberto de Campos fala, a atmosfera de Marte é mais leve, ele foi levado lá por um mentor espiritual, né? Ele teve uma excursão lá em Marte. Então, a atmosfera era mais leve, tinham cidades lindas, tinham veículos voadores, tá vendo? Exatamente como Maria João. E Humberto perguntou para o líder, né, da visita, né, que era um terrícola que levou humanos desencarnados com condições morais para visitar Marte, né? Então, por que Marte era visto como belicoso se o que eles estavam vendo lá era fraternidade, todo mundo em paz, todo mundo em concórdia, né? E foi falado para eles que Marte era um planeta mais velho. Isso foi a resposta. Marte é um planeta mais velho, tipo, hoje ele é assim, saiu da adolescência, mas na adolescência ele foi terrível como vocês. Então, se vocês quiserem ler Novas Mensagens, assim como Cartas de uma Morta, tem em PDF, né? E por que eu ressalto essas 2 obras? Porque, para mim, o médium mais sério, ético e confiável é o Chico Xavier, né? Nós temos grandes médiums no Brasil, que é um país muito fértil para a mediunidade, realmente talvez seja o mais fértil do mundo, né, em termos de mediunidade, e temos muita gente psicografando, assim, a maioria eu já não levo mais a sério, porque você percebe interesses outros que não de transmitir, mas o Chico Xavier, para mim, é absolutamente confiável, né? Então, eu coloco 2 obras de Chico Xavier. Mas você está falando obras semelhantes, muitos, uma semelhança absurda, com 4 anos de diferença. Sim, mas vieram de Chico Xavier. Se tivessem vindo pela minha mão, falava, gente, pensa 2 vezes, porque, né, eu já conhecia, então eu posso estar replicando. Mas o Chico Xavier não faria isso, tá? Próxima, por favor.
Temos também a obra do Ramatiz, o Planeta Marte, os Discos Voadores, de 1955, em que o Ramatiz repete o que a Maria João e o Humberto de Campos falaram, né? Eles eram mais evoluídos do que nós, a atmosfera dele era muito mais rarefeita, mas combinava com a natureza mais sutil dos marcianos, não é? Que eles viviam na coletividade em paz, em fraternidade, em cooperação mútua, mas que isso só tinha sido obtido depois de muita guerra, muita dor e muito problema. Então, é um sistema de maturação. A imaturidade nos torna bélicos, o que não deveria ser, não é regra. Isso não pode ser regra, mas a imaturidade induz a uma belicosidade, a um egoísmo, a uma prepotência, a uma ignorância, e conforme nós vamos colhendo os frutos doídos, duros, terríveis das consequências dessas imaturidades, nós vamos nos tornando seres cada vez mais harmônicos, mais tranquilos, e esse é o processo natural, né? Então, o progresso exponencial que eles tiveram, nós também estamos tendo, vamos ter. Tá? Mas, assim como eles, nós estamos caminhando pelo caminho mais duro e difícil para atingir esse status quo. Vocês viram pelas imagens terríveis, eu não tenho condições atualmente de ver essas imagens, eu estou muito sensível, mas essas imagens calam dolorosamente o nosso coração. E é justamente, só um parêntese, né, que a gente está apoiando o Rancho dos Gnomos já há mais de uma década, já faz mais de uma década, e nós fomos apresentados pela Shelian, foi a Shelian que nos apresentou, mas porque a gente vê a ética, não é, do Marcos e da Silvia, a entrega, porque, ó, gente, não pensa que eles vão para cinema, vão viajar, fazem coisas gostosas, não. O Marcos e a Silvia vivem 24 horas por dia dentro do Rancho dos Gnomos. Quando eles não estão lá, eles estão fazendo compras para os animais, porque para a Silvia, banana, né? Não, pode ser uma banana que está machucada, é bicho, não. Para a Silvia, a banana que o humano come, que ela come, o animal também come. É o respeito absoluto ao animal. Eles são veganos, mas os animais carnívoros recebem carne porque é a natureza destes animais, né? E a gente se conheceu por causa da Shell, foi a Shell que fez a gente se encontrar. Então, este movimento ético é preciso que haja para que nós saiamos deste nível de expiação e provas bastante rude e nos arrojemos ao nível de regeneração, porque, afinal de contas, eu não sei quanto a vocês, mas eu ando até com arritmia de tantas coisas que a gente está vendo de erradas. Próxima, por favor. Bom, vamos falar de Marte há milênios atrás. E eu vou dizer para vocês, todas as imagens são, claro, de inteligência artificial, mas foram feitas pelo Shipton. Ele dizia para a inteligência artificial o que ele queria e as imagens foram reproduzidas como ele queria. Então, é como que fotografias de Marte antigo, tá? Eu acho muito legal falar isso, porque é vermelho, sim, até a vegetação, quando vocês estão vendo aí, tem uma tonalidade predominante mais avermelhada, por causa do conteúdo de ferro que tem lá no planeta. Então, até as plantas têm essa folhas, né, e a floração são mais avermelhadas. Mas era um planeta lindo, de recursos de rios, de mares, não tanto quanto a Terra é mais bonita. Tá? Os marcianos que me perdoem, mas mesmo antes de tudo que aconteceu lá, a Terra já era mais bonita. Mas haviam rios caudalosos, haviam lagos, haviam cachoeiras, não é? Numa paisagem que tinha um céu azul, tá? Mas com uma floração mais avermelhada. E lá não houve o estágio dos répteis, desculpa, pessoal, dos répteis terem o comando do planeta por um período, isso a gente sabe, na verdade isso não aconteceu, mas lá houveram os grandes símios muito grandes, e que foi desde o início os primatas é que se desenvolveram, até explicando para a gente essa formação adâmica dos nossos irmãos marcianos. Próxima, por favor. A atmosfera de Marte era rica em hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, como a nossa. Então, é uma atmosfera que, naquela época, claro, o percentual destes gases
não é idêntico ao nosso, eles têm menor gravidade, então a atmosfera também é diferente, mais rarefeita, mas a concentração, embora diferente, digamos assim, se um humano fosse levado para lá nessa época, provavelmente ele poderia respirar. Taquipneico, né, mas provavelmente ele conseguiria respirar. A gravidade era similar à da Terra, embora não fosse tão restritiva. Tá? Hoje a gravidade é bem leve, bem sutil lá no planeta Marte. E haviam terras férteis, muitas terras férteis, com um percentual menor de terras adormecidas por camadas de gelo. E hoje a gente sabe que eles têm encontrado lá bastante gelo, né, em Marte, é o que a esperança de quem quer colonizar, bobagem, né? Quem quer colonizar Marte é justamente se valer dessas geleiras gigantes que eles têm lá, né? Próxima, por favor. Então, lá a gente tinha aves maravilhosas, como vocês podem ver aí, ó, é como se fosse uma águia mesmo, tinha mesmo essas aves de rapina lá, que era um planeta normal, né? E os cetáceos eram muito abundantes no grande mar, que eles chamam de grande mar, o oceano, que eles tinham lá, e a coloração deles era um verde e rosa, né? Muito lindos. Né? A gente vê pelo olhar do Shipton, deve ter sido um planeta muito simpático também, muito bonito também. Né? Eram os reinos predominantes, os cetáceos e as aves eram os reinos predominantes. Então você fala, mas lá não tinha felino? Pelo que ele fala, tinha pouco felino. Você tinha muito mais aves, cetáceos, mas você tinha, lógico, você tinha os carnívoros, você tinha os caçadores, porque você tinha caça, uma vez que era um planeta de expiação e provas. E planeta de expiação e provas, você sempre tem um desequilíbrio entre a produção de comida e os comedores. Então, se você não tivesse aqui na Terra os animais carnívoros, nós não teríamos os herbívoros conseguindo comer, porque ia faltar comida, entendeu? Por isso que você tem ainda a necessidade dos carnívoros aqui a caçar os próprios irmãos animais, para que estes fiquem em número suficiente para a alimentação que o planeta provém. Mas quando nós nos tornarmos um planeta de regeneração, não haverá mais a necessidade desta caça do animal contra o animal, não é? Para manter o equilíbrio, simplesmente vão nascer o número de seres necessários e suficientes para a alimentação vegetal que o planeta está fornecendo. Isso é a diferença entre planeta de expiação e provas e de regeneração. Próxima, por favor. Então, vamos falar da história do planeta vermelho, né? Essas imagens todas estão no site da NASA, da Agência Europeia. O nosso querido Marco Antônio Petit, que para mim é o cara que mais pode falar sobre Marte, tem livros extraordinários, né? Então, quem quiser aprender mais coisas de Marte pode comprar os livros do Petit, fazer as palestras que o Petit está sempre noticiando no Instagram, porque realmente ele estuda, ele respira Marte já há muitos anos que eu conheço Petit, né? Então, o Marte teve eras geológicas muito similares às da Terra, com duração de centenas de milhões de anos, como a Terra, do período de maturação, de experimentação, de quais sementes biológicas ali teriam a possibilidade de evoluir. E a história de Marte também é muito similar à nossa, porque eles receberam muitos exilados de Capela e receberam exilados, né, refugiados das guerras de Órion. Então, a essência planetária de Marte também era rebelde como Gaia, a essência do nosso planeta Terra. Né? Então, é muito similar, existe uma paridade muito grande no nosso vizinho mais próximo. Eles também tiveram o Australopithecus dele, o macacão que desceu da árvore, né? E foi ali que começou a civilização hominal do planeta Marte, baseada, sim, nestes grandes símios, como teve a era do Habilis, como teve a era do Erectus, como teve a era de Sapiens. Eles também receberam hibridizações pela ação de organizações extraplanetárias, extramarcianas, né? Que a gente aqui chama de extraterrestre, lá tem que ser extramarciano. Então, extraplanetárias que fizeram as adaptações genéticas para que espíritos de maior envergadura pudessem encarnar nestes corpos, alavancando assim a evolução. E assim como nós terrícolas,
em determinada época, eles passaram, os adâmicos, né, os adâmicos de Marte, passaram a ser abduzidos e hibridizados exatamente como nós. E isso aconteceu, gente, pelo falar do Tipton, né? Centenas de bilhares, de dezenas de anos antes de nós, são 40, 50, 60 mil anos antes da Terra, isso já se passava no planeta vermelho. Próximo, por favor. E essa fotografia é uma fotografia do Hoover, né, de um dos Hoovers, em que a gente pode ver 2 UFOs andando em Marte, né? Ok, então assim, Marte também tinha, os marcianos também conviveram com naves lá, né? Da mesma forma como a Terra, teve os cientistas, teve os guardiões, teve os curiosos, teve os piratas, né? Teve os seres alinhados com pensamentos fraternos e teve os seres não alinhados ao pensamento fraterno. Você pode perguntar assim para mim, mas em Marte teve o governo oculto? Olha, não igual ao nosso, o nosso realmente está extrapolando o direito de fazer bobagem, mas teve sim a turma do deixa estar para ver como é que fica, quanto melhor, pior, né? Para que a gente pudesse, então, evoluir. Então, eles lá, marcianos, eu não. Próximo, por favor. Lá em Marte, nós temos o Vale das Pirâmides, onde a gente tem o famoso rosto de Sidônia, a face de Sidônia, que a NASA insiste em dizer que é só pareidolia, e que vocês podem ver na imagem que está à direita, é a imagem mais alta, é a face de Sidônia, que é famosíssima, né? E as pirâmides, essa imagem à esquerda é uma pirâmide perfeita, gente. Se o vento fez isso, o vento fez as nossas pirâmides também, em todo mundo, em todo o planeta, né? Próxima, por favor. Nesse Vale das Pirâmides, nós temos essa figura interessantíssima de um faraó egípcio. Olha, gente, é que eu não tenho como apontar para vocês, mas nas 2 imagens que a gente tem aqui à esquerda, vocês veem essa imagem que foi fotografada por um Hoover lá em Marte e que mostra, se você olhar com carinho, você vai falar, nossa, parece um faraó. Mas eu concordo com vocês. E à direita, vocês vão entrar em Egito e Marte, uma entrada para um túmulo, uma tumba. Olha, a primeira é do Egito, a segunda é de Marte. Percebam que até a inclinação da parede é similar. Né? Então, isso são provas irrefutáveis. Não é possível dizer que Marte não teve vida com todas essas provas fotográficas fornecidas pelos próprios Hoovers norte-americanos e agora europeus, chineses, árabes, japoneses, né, indianos. Até o mundo inteiro pousou em Marte já. Né? Próximo, por favor. Como é que a civilização foi formada pela mesma estrutura que a nossa, né? Eles receberam exilados, eles são maiores do que nós, eles têm os membros mais alongados, porque lá tem a gravidade menor, então eles espicham, né? Então, eles são membros mais alongados, eles são de compleição mais robusta, eles são maiores, não fortes, tá? Eles são maiores, com membros mais longos, a estrutura óssea deles é diferente da nossa, porque ela é bem mais alongada, por causa da gravidade, sem dúvida nenhuma, né? E eles demoraram um tempo igual ou similar ao nosso para sair da era primitiva, onde só importava sobreviver, onde você tinha que fazer qualquer coisa para ficar vivo, caminhando para frente, né? Saindo do primitivismo e começando a evolução. E assim como nós, eles foram visitados e monitorados por seres de outros mundos que os ajudaram a encontrar o caminho. Próximo, por favor. Também, como nós, eles receberam apoio e orientações e ensinamentos de seres de outros planetas. Então, você pode ver esses reptilianos, porque foram os reptilianos, segundo o Tipton, que mais tiveram contato com os hominais de Marte. Foram principalmente os reptilianos, né? Então, aqui não. Aqui nós tivemos muito mais contato com os adâmicos, principalmente de Órion, de Pleiades, né? Os sirianos, que por causa do Egito vieram muito, tal. Os orianos estiveram muito na Índia, ali para a Ásia e tal, mas nós não tivemos contatos largos com os reptilianos. Mas a gente tem que lembrar de Quetzalcoatl, a serpente emplumada dos maias, da serpente dos chineses,
né, que são seres de evolução, dos próprios dragões, que eram dragões mesmo, não eram répteis, eram dragões mesmo, que estiveram na Terra aí desde a formação até o final da Era Medieval, aqui no planeta Terra, né? E lá, como aqui, eles começaram com pequenas tribos, essas tribos evoluíram para famílias que se diversificaram, né? Então a tribo evoluiu para a aldeia evoluiu para agricultura, hidráulica, arte, que é muito importante, escrita, né? E assim, a evolução foi indo, e aí começaram a surgir as crenças. De, ai, Jesusinho, quando surgem as crenças, as coisas começam a complicar, e depois de surgirem as crenças, surgiu a ciência. Próximo, por favor. As crenças, elas começaram a separar os marcianos, né? Tinham muitas crenças e aí eles começaram a se separar. Infelizmente, eles também começaram a comer animais para ter o poder do animal. Aqui na Terra foi a mesma coisa. Os Atlantes também começaram a comer os animais para poderem ter o poder desses animais, entendeu? E era importante isso, era muito importante isso para eles. Ter força, ter agilidade, assim como foi para os Atlantes. Então não tem muita diferença, tá, gente? Aí você fala, mas o homem da caverna não comia carne? Comia sim, não tenho dúvida disso. Comiam sim, tá? Então, não foi os Atlantes que trouxeram o hábito do canibalismo, desculpa, do carnivorismo, né, de comer carnes, né? O canibalismo é quando você come, não é que para mim o animal é irmão, por isso que eu falo canibalismo. Me desculpem, não estou julgando quem come carne, pelo amor de Deus, não faria isso jamais, né? Não estou julgando, não. Mas o ser carnívoro, né, veio exatamente daí, né? De antes dos Atlantes, mas os Atlantes levaram isso a um outro patamar, né? E as religiões criando as divisões, você começou a ter estratificação, né? Então, os sacerdotes e os próximos aos sacerdotes eram uma elite, o povo era a elite a ser comandado, não é? Começaram a surgir idiomas diferentes, os idiomas diferentes geraram guerras, geraram conflitos, de um querendo o que o outro tinha. Essa imagem que vocês estão vendo é de um templo, de uma deusa chamada Shaiaya, que era a deusa da vida, e era a principal deusa de cultura, ela era mais cultuada pelos marcianos, né? E tinha dois momentos importantes, que era o equinócio e o solstício, onde a Shaiaya era honrada, não com sacrifícios marcianos, mas era honrada, tá? E aí eles foram brigando entre si, aí começaram a progredir cientificamente, até que chegou uma hora que a ciência se tornou soberana. Lembra vocês alguma coisa, essa história que eu estou contando? A ciência se tornou soberana, e ao se tornar soberana, então eles começaram a serem cartesianos. Vamos lá, Descartes nasceu lá? Não acredito que Descartes tenha nascido lá, porque, caramba, se ele fez isso, né? Espera só um pouquinho que o médico da minha mãe está mandando uma coisa aqui. Bom, desculpa, próxima, por favor. Minha mãe ainda está internada, tá, gente? Então, eu tenho que ficar de olho. Então, aí eles começaram a se dividir, a guerrear. O sistema financeiro começou a imperar na Segunda Era, como eles dizem, e para nós seria a Idade Medieval, então a Segunda Era, né? Nós temos a história antiga, e seria a Segunda Era para nós, seria a medieval. A força começou a predominar sobre o direito, é igualzinho à Terra, gente. Os marcianos se esqueceram dos ensinamentos dos anciões, dos deuses que falavam com eles através destes anciões ou não, que falavam para eles da multiplicidade de existência, da lei da causalidade. Você planta o que você quiser, meu filho, mas você vai ter que colher o que você plantou, né? Tudo isso era igualzinho ao que nós vemos aqui. Então, infelizmente, para nós, a coisa é essa daí, né? Estamos repetindo o problema. E eles passaram a ter medo de morrer. E o medo de morrer foi tão grande que o que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar meios de continuar vivos. Chegaram em clonagem? Sim, eles chegaram nas clonagens. Tiveram bem bom sucesso das clonagens? Não.
não tiveram bom sucesso das clonagens. Mas eles chegaram nas clonagens, tá? Chegaram nas clonagens. Então, vocês vejam que não está nada diferente da nossa história. Próxima, por favor. E aí, essas guerras começaram a ficar piores quando eles descobriram a energia nuclear, tá? Por isso que quando a gente começou a mexer na energia nuclear aqui, nos idos da Segunda Guerra Mundial, eles correram pedindo ajuda para a Federação dos Planetas, para que eles intervissem e não deixassem a gente fazer o que eles fizeram lá. Então, eles queriam nos poupar, mas também poupar a eles, porque se muda o eixo da Terra, não é? Já tinha mudado uma vez, pode colocar em perigo o eixo deles, que é um sistema de polias, né? De alterar o eixo de equilíbrio das diferentes órbitas no sistema solar, e eles estão aí num processo de recuperação do planeta, restauração da qualidade de vida, e é lógico, eles estavam com medo mesmo, que os primos lá de baixo são malucos, né? Isso aqui é um condomínio, se vocês têm alguma ideia, dúvida, o sistema solar é um condomínio e nós somos a turma da Rave, tá? O planeta Terra é a turma da Rave, né? Então, eles foram visitados, foram avisados, assim como aqui, né, nos idos dos anos 60, 70, início dos 80, nós tivemos o Comando Ashtar, principalmente através do Van Halen, americano, né, um contatado, que falava com o Vrilon, não Ashtar Sherra, mas o Vrilon, e que inclusive se comunicaram através de um programa de uma network lá do Reino Unido. Eles também foram avisados, não mexe, não faz isso, esquece esse negócio de energia nuclear. Ah, não, imagina, é só para fazer energia. Eles não ouviram, e os líderes que eles tinham aqui, exatamente como temos hoje, eram seres exilados, que eram rudes mesmo, com uma capacidade grande, tinham carisma, mas não tinham bondade, não tinham fraternismo nenhum. E as guerras foram aumentando, guerras de poder mesmo. Aquilo era uma guerra de poder, como nós estamos vendo agora, a facção A e a facção B, né, fazendo do Brasil seu campo de batalha. E essas são as histórias, né? Aumentou o número de armas de destruição em massa, não é? E a injustiça social aumentou muito. Então, essa imagem que vocês estão vendo, com essas naves e tudo, era a aldeia onde viveu historicamente a ancestralidade do Shipton. Né? Ele pediu para desenhar, para o ChatGPT desenhar como era. Então, vocês veem que as casas dos níveis sociais inferiores eram muito semelhantes às nossas, similares mesmo, né? Principalmente lá do Oriente Médio e tal. Então, é uma pena, mas infelizmente a história se repete. Próximo, por favor. Próxima, por favor. Isso. As guerras, começaram com guerras químicas e biológicas, porque eles chegaram à conclusão que era melhor matar a vida do que destruir as coisas, era uma perda de dinheiro, né? A atmosfera passou a ser degradada, foi ter efeito estufa? Teve aquecimento global? Teve, mas eles também tinham um trumposo lá que falava que isso era bobagem, né? Aliciando cientistas para dizerem que o aquecimento global é uma bobagem, etc. e tal. E, moral da história, destruíram tudo. Aí eles começaram a disseminar metais pesados na atmosfera para induzir limitações mentais no sentido de expansão de consciência, que vocês ouviram a Margarete falar agora há pouco na palestra dela. Então, eles queriam cortar o quê? A mediunidade, a paranormalidade, que o marciano tinha tanto quanto nós temos hoje, tá? Com esses metais pesados, como eles já fluoravam a água também, eles fluoravam a água, tá? Né, fazer o quê, né, gente? Lá era flúor? Não, era outra substância, mas eles também colocavam. Então, na terra, no ar e na água, né, para que as pessoas ficassem sob controle, né? Então, é assim que você domina, entendeu? Com uma mensagem subliminar, com metais pesados, com alterações, e a coisa vai. Próximo, por favor. Bom, e aí, pessoal? Parêntese 1. Aquecimento global. Guerra biológica. O Covid é um vírus feito em laboratório, sim. Foi feito em laboratório, sim. Tá? Só saiu um pouco do controle. E os chemtrails, né, que voltaram os chemtrails de novo, o pessoal está vendo de novo, e a gente viu bastante agora lá na Europa os chemtrails. Né?
Então, nós temos essa alegria toda aqui na Terra agora, né? O que eu estou falando para vocês que aconteceu há dezenas de milhares de anos em Marte, está repetindo aqui, tá? Próxima, por favor. Então, a ciência tomou o poder, né? E o poder foi bélico. Eles começaram a desenvolver, os que tinham grana, né? O Moseley, vamos chamar de Moseley, marciano, começou a fazer naves, ele começou a desenvolver o programa espacial independente, não militar, para um refúgio, porque a coisa vai sobrar, ele sabia disso. E aí eles começaram com a loucura para fazer o Projeto Terra, porque é o planeta mais perto, um planeta que tinha muita vegetação, que tinha água, parecia que a atmosfera deles era compatível com a nossa, então eles começaram a preparar o escape dos bilionários, trilionários, tá? O povo que se dane, que se lixe, como sempre foi, mas eles queriam viver. Então, começaram a procurar, para se preparar para chegar na Terra. E os que ficavam lá, que não iam embarcar, porque também não queriam, né, tinham medo e tudo, começaram a fazer bunkers, de tudo quanto foi jeito para sobreviver ao extermínio. Só que não adiantou nada, né? O extermínio aconteceu de 7,3 bilhões de marcianos foram mortos, tá? A despeito de haver bunker ou não, né? Começaram a criar cidades subterrâneas. Próxima, por favor. Vir para a Terra virou uma obsessão. Destino Terra, só se falava nisso. Missões conjuntas, isoladas, diferentes organizações espaciais, para mandar um sonda para aqui para a Terra. O que está lá? Não, tem uns caras lá, não, mas vamos falar que só tem deserto lá. Vamos falar para o pessoal daqui que lá é deserto. Ou tem florestas imensas, ou tem deserto, né? Não é parecido, né, gente? É igual. Próximo, por favor. Parêntese 2, né? Nós tivemos um excelente momento, anos atrás, em que Hoover's tese, né? Da NASA, da Agência Espacial Europeia, árabe, japonesa, e chinesa foram para Marte ao mesmo tempo. Interessante, vocês não acham, né? Todo mundo pensou na mesma coisa e fez a mesma coisa na mesma hora. Foi o dia da Terra em Marte, sabe como é que é? E eles foram lá. Nesse dia, segundo Shipton, houve uma reunião entre os comandantes que representavam a Terra, não é? Com os que representam Marte, e houve um tratado de repovoar Marte, havendo uma replanetação, né? Uma reterrificação da Terra, de Marte, para haver a possibilidade da vida. Então, se trabalha nesse sentido hoje, tá? É nesse sentido que está se trabalhando hoje. Próxima, por favor. Só que os nossos queridos se destruíram mesmo. Teve muitas explosões nucleares, os poderosos fugiram para cá, ou se esconderam em bunkers, em cidades subterrâneas, com militares marcianos, com milhares de marcianos comuns. Os ricos e poderosos e milhares de marcianos comuns se esconderam em bunkers e em cidades subterrâneas. Eles eram recrutados, quem ficava nessas cidades subterrâneas e nos bunkers eram pessoas que já tinham selecionado pelas habilidades. Então, quem podia contribuir no campo da medicina, quem podia contribuir no campo da engenharia, etc. Em todos os campos, não é? Cozinha, limpeza, higiene, todos os campos, eles foram recrutados para ter uma chance de sobrevida, tá? E aí, os poderosos continuam mandando de Marte? Não, mas nessa época eles mandavam sim, quem vai viver, quem vai morrer. Próximo, por favor. Então, parêntese, tá? Nós já temos cidades subterrâneas hipermodernas. Dixiachen, em Pequim, na China. Os túneis de Xangai, construídos em Portland, nos Estados Unidos. Os túneis de Moose Jaw, no Canadá. Em Perth, Toronto, no Canadá. Matmata, na Tunísia. Tunísia tem um capítulo à parte, que a gente tem que estudar e conversar com vocês sobre a Tunísia. Montreal, no Canadá. Wieslika, na Polônia, né?
Então, são cidades moderníssimas underground. Todo mundo que já visitou Toronto, Quebec, sabe que eles têm uma cidade embaixo do solo, por causa do frio. Tá? Não é a mesma ideia da Dixiachen, que foi construída se Pequim fosse atacada. Próximo, por favor. Pesquisem sobre isso, gente. É importante vocês entenderem. Mas o que era óbvio aconteceu, eles se destruíram. Eles não pararam, eles não tinham mais limites, não tinha mais fé. É isso que está acontecendo na Europa. Quem tem fé lá é chamado de retrógrado, né? de retrô, né? Ou é ingênuo demais e cai no conto de piratas brasileiros que vão para lá por dinheiro enganar essas pessoas que são ingênuas mesmo, né? Eles não tinham, eles perderam isso. Então, lá era a vida pela matéria. E os que tinham estão lá a crescerem. Próximo, por favor. Eu vi, infelizmente, explosões nucleares grandes lá que acabaram mesmo, devastaram o planeta. Mas como você sabe que isso é verdade? Porque a NASA encontrou xenônio 129 lá. Xenônio 129 você encontra também em explosões nucleares. Eu estou deixando um link aí para vocês, né, que é um artigo chamado Evidências de uma reação termonuclear maciça em Marte no passado. É a hipótese sidoniana e o paradoxo de Fermi. Tá? É escrito por John Brandenburg. Vale a pena ler o Marco Antônio Petit, com toda a seriedade e responsabilidade que tem. Também acredita nisso, então, existiu, a civilização marciana foi destruída por múltiplas explosões nucleares num período curtíssimo de tempo. Próximo, por favor. E como é que eles estão hoje, né? Morreu todo mundo? Sobrou? É um planeta de fantasma? Então, hoje eles estão vivendo de uma forma bem diferenciada. As cidades subterrâneas que sobreviveram estão lá, cresceram, não é? Eles estão num processo de reavivamento de Marte, tanto é que lá já existe vegetação, existem insetos, tem cadáver, tem ossadas novas, então o dono da ossada não morreu lá atrás, há milhares de anos, morreu agora, é ossada nova. Né? Tem muita coisa para a gente estudar, aprender, é só eles pararem de acobertar. Agora, a maior parte dos marcianos, eles vivem entre dimensões, né? Então, eles têm lá os caras da terceira dimensão, mais em nível de regeneração, já nem mais regeneração e prova, já saíram, agora estão no nível de regeneração plena, evoluindo, vivem pela lei da fraternidade, vivem em paz, vivem construindo. É muito diferente, gente, é muito diferente. Para nós, trabalho é obrigação. É aquela coisa horrível que você se mata e não sei o que, sei lá, né? Para eles, não, o trabalho para eles é progresso. Né? A gente está super preocupado agora. Aliás, deixa eu acalmar vocês. Essa coisa que nós estamos vivendo agora em relação à superprepotência, né, que acha que pode mandar aqui no Brasil, né, a superprepotência está pouco se lixando com banana, abacaxi, limão, estão nem aí. O problema deles são as nossas terras raras e a estrada de ferro que a China vai construir ligando o Atlântico e Pacífico. Esse é o problema. O limão, o abacaxi e o pepino são só desculpas, mas estão sendo usados para isso. Né? Mas isso vai passar, é rápido, entendam. Não mudem. Sem juízo financeiro você tem que ter desde sempre, mas não mudem as suas vidas, não mudem as suas vidas. Continuem vivendo, porque isso é de curtíssima duração. Tá? Não vai ficar assim. Fiquem tranquilos. Tem que ter juízo, mas não deixem de viver, de fazer as suas coisas por causa disso. Só para de comprar na Temu, na Shine, na AliExpress. Para de fazer essas bobagens, não joga dinheiro fora, mas não para o autocuidado. Não deixe de viver. Viva assim, tá? Próximo, por favor. Então, como Marte pode ter sobrevivido? Então, isso aqui é importante vocês entenderem, porque isso é ciência, tá? A atmosfera de Marte desapareceu há bilhões de anos, deixando o planeta frio e desértico. Bum! A guerra nuclear. A atmosfera de Marte era mais densa e quente no passado.
A atmosfera de Marte é composta principalmente por dióxido de carbono, hoje, resultado da explosão. A atmosfera de Marte é rarefeita devido à baixa gravidade e temperatura elevada. Marquem isso, marquem isso. A atmosfera de Marte é dispersa pelos ventos solares devido aos campos gravitacionais e magnéticos, que são muito fracos lá, né? A perda da atmosfera em Marte é cerca de 100 gramas por segundo. A atmosfera de Marte pode ter ficado presa abaixo da superfície do planeta. Eu vou repetir. A atmosfera de Marte pode ter ficado presa abaixo da superfície do planeta, e foi o que aconteceu. Marte pode ter tido oceanos subterrâneos mais fundos demais para serem explorados, né? Recortar o interior de Marte abaixo do módulo do pouso InSight, conforme a nova proposta, os 5 quilômetros superiores da crosta parecem estar secos, mas uma zona de rocha fraturada de 11,5 a 70 quilômetros abaixo da superfície parece conter água líquida. Então, eles estão vivendo dentro do planeta, porque dentro do planeta tem condições de vida. Se acontecesse alguma coisa aqui na Terra similar, né, e tornasse impossível a vida na crosta, na superfície física do planeta, dentro da Terra, que é oca, teríamos condições de sobreviver, sim, porque haveria água, haveria terra e haveria atmosfera. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Então, mas lá eles estão perdendo a atmosfera. Eles vão perder toda a atmosfera? Não, não vão. Próximo, por favor. Como vivem e onde estão hoje? Então, isso aí que eu estou mostrando para vocês, gente, é a geleira imensa que foi achada em Marte, tá? E essas essas imagens que vocês estão vendo, são imagens importantes de vegetação, é vegetação. Ah, é verde? Não, não é verde. Eu falei para vocês, a vegetação lá é mais vermelha, né? Eles vivem dentro da Terra, dentro do planeta, com imensa riqueza científica, e como eles são fraternos, não comem animal, não faz mal, não tem destruição, eles têm uma vida bastante harmônica, não voltada para o consumismo, é uma vida de existência, eles não sobrevivem, eles vivem, tem muitos momentos de lazer, tem muitos momentos de confraternização, a religião, eu não sei se é o termo correto para usar com vocês, mas o Shipton, por exemplo, é um sacerdote, ele é um sacerdote, então nós temos muita coisa real de vida em Marte hoje. Eles têm uma vida lá muito melhor do que a nossa aqui. Não tem buzinaço, não tem motim, não tem eu que mando aqui, não tem você usar um momento triste para pensar na sua reeleição, não tem nada disso lá hoje. Lá tem justiça, lá tem igualdade, portanto, lá tem fraternidade. Próximo, por favor. Os marcianos chegaram na Terra. Onde eles aportaram? No Egito e na Turquia, principalmente. Mas eles aportaram em outros lugares, mas principalmente no Egito e na Turquia. Na época das pirâmides, na época em que a Turquia estava bem longe do Império Otomano, mas na época pré-medieval da Turquia. Próximo, por favor. Aportaram na Índia, na Guatemala. As construções são muito similares àquelas que o Shipton mostrou. Próximo, por favor. E aí, né? Parêntese 3. Os ETs olham para a gente e falam: nossa, eles estão se destruindo. De novo. Porque parece que a gente não consegue aprender, né? Muito marciano veio para cá, e eu tenho certeza que os marcianos as pessoas que estão alucinadas para irem povoar, colonizar Marte, não é porque acha que a Terra vai sossobrar, eles acham sim. Mas não é só por causa disso, é que dentro deles, inconscientemente, eles querem voltar para casa. É real o que eu estou falando para vocês. Eles querem mesmo voltar para casa. Próximo, por favor. Esse é o Shipton, meu amigo marciano, né? E ele é muito, nossa, ele é muito legal, eu gosto muito dele, é um espírito que eu respeito profundamente, né? Ele é desencarnado, o Shipton hoje é desencarnado, mas ele é um sacerdote e eles têm a mesma parte de reencarnação que nós temos aqui, eles também têm lá, só que lá eles não nascem com apagamento total
das encarnações anteriores, então eles mantêm o conhecimento do que eles foram, do que eles fizeram, tá? Em parte, não de tudo, eles não têm noção de tudo, que nem é possível na face. Esse planeta de regeneração e prova, se você souber tudo que você fez, você não consegue sobreviver a você mesmo. É muito duro, né? Tem coisas que são muito dolorosas, quando a gente tem um pouco mais de evolução e fala, nossa, eu fiz aquilo, Senhor, né? Então, eles encarnam, ainda precisam da reencarnação, mas eles estão, assim, quase no estágio que está Hyperion, que é o planeta da Shell, né? Então, assim, eu fui em Marte só uma vez, eu gostei muito, né? Se eu não fui, eles me mostraram a holografia, mas eu vi, muito bonito, mas muito bonito. As construções são simples, são bonitas, são esteticamente muito lindas, existe muita harmonia de cores, sabe? Existem flores diferentes da nossa, ok? Mas é um planeta bonito. Não é bonito como a Terra, mas é um planeta muito bonito. E é um planeta que nos ensina uma lição extraordinária, né? Se nós não abdicarmos da violência, se nós não abdicarmos do revanchismo, se nós não abdicarmos da sede pelo poder, nós vamos ter um fim como eles tiveram. É muito triste. Será que é isso que a gente precisa, sabe? Será realmente que esse tem que ser o nosso destino? Nós não podemos ter outro destino? Não pode ser mais suave? Será que não tem outro caminho que não seja o da dor maior? Que Marte acabou animal, acabou planta, acabou tudo, né? Será que não tem outro caminho? E eu acredito piamente, sabe? A cada dia que passa, acredito mais que todos os seres que planejam o mal para o próximo por fins particulares, como é o caso desse moleque que está lá nos Estados Unidos, né, eu prefiro a terra arrasada porque eu estarei vingado, né? Todas estas pessoas, elas não são dignas de viverem na nova terra. E é óbvio, não viverão na nova terra. Mas a questão não são estas pessoas, elas são exceção. A maioria de nós não está na facção A, não está na facção B, não está na C, não está em facção alguma. A grande maioria de nós, hominais da Terra, humanos, não fazemos parte do governo oculto, a grande maioria. Nós só somos convencidos por eles a viver um mundo de ilusão, né? Então, assim, é importantíssimo que nós tenhamos a noção do poder que nós temos para dizermos não, porque é tristíssimo ver o que fizeram. Vocês viram as imagens que o Shipton produziu, né, através da IA? Meu Deus, devia ser primoroso. Vocês imaginam onde estaria Marte hoje, a beleza que estaria em Marte, se não fosse a destruição que eles fizeram? Vocês imaginam? Então, é isso que nós temos que pensar. Eu não quero esse destino para a Terra. A Terra é um planeta maravilhoso, é fantástico. Nós não podemos continuar sendo carregados, jogados de um lado para o outro, como se fôssemos uma bola de tênis entre as facções, né? Nós temos que escolher o nosso caminho. E o nosso caminho tem que ser o de dizer não. Não ao egoísmo, não à prepotência, não à vingança, não à arrogância. Nós temos que nos unir por nobres causas como o Rancho dos Gnomos, como as obras do Águas de Aruanda. O Fabinho e o Tiago são dois batalhadores incansáveis de amparar quem sofre. A Casa do Consolador, e quantas obras verdadeiramente meritórias existem, não é? E nós sabemos, nós podemos dividir bem o que é verdade e o que é mentira, porque o que é verdade aparece, você publica, está ali, é transparente, vai lá e confere, né? Então, chegou na hora, meus queridos, eu acho que chegou na hora mesmo de nós dizermos, não, eu não quero mais, eu não aceito mais isso, porque somente quando a massa crítica chegar da nova Terra, de humanos encarnados que estão dizendo, não, eu não aceito mais este status quo, é que a nova Terra vem. Então não está na mão de ninguém, não está na mão de ET, não está na mão de, sabe, espírito de luz, está na nossa mão. É a nossa iniciação, é a prova para a gente passar para sermos adolescentes cósmicos, adolescentes cósmicos. E depende apenas da gente, pessoal, tá bom? Um beijo.